convidada é Manuela Dávila, candidata do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, a prefeita de Porto Alegre. A comunista Manuela, despertando paixões políticas de um lado e extrema ojeriza de outro lado. Como a Manuela se movimenta dentro deste cenário político do país? A Manuela tem o apoio da ex-presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. A pergunta é: Dilma e Lula hoje acrescentam ou tiram votos? A propósito, para se eleger, a Manuela precisa de boa parte dos votos feitos por Marquesan no primeiro turno. Como convencer este eleitor se a Manuela criticou asperamente o Marquesan no primeiro turno? Como tratar de temas tão candentes como saúde e educação em tempos de pandemia, com a Covid recrudescendo? No programa de governo, Manuela diz que vai viabilizar um tablet por aluno, com acesso gratuito à internet, equipar todas as salas de aula com equipamento multimídia e com acesso à internet, e internet livre nos bairros. É possível acreditar? A Manuela debate temas como transporte público, notadamente a Carris, e diz categoricamente que vai baixar os preços das passagens de ônibus. É tão simples assim, candidata? Como acreditar numa promessa como esta, de tão alta complexidade e envolvendo tantos interesses? Não é pedir demais que se acredite nesta promessa, mexendo com o imaginário de uma população tão necessitada? Explica aí, candidata Manuela Dávila. Demais é pedir para o povo acreditar em quem já teve a oportunidade, não fez e segue prometendo que vai fazer agora, né, Benfica? Eu quero cumprimentar todos e todas e dizer que eu acredito sim que é possível mudar Porto Alegre. E para mudar, o começo da conversa tem que ser romper com a velha política, com a política do acordo, com a política que dá um abraço num lado e depois puxa o tapete no judiciário, com a política que diz numa eleição que vai manter a Carris pública e na outra muda de discurso e diz que vai privatizar. Eu sou a mesma Manuela de sempre. Desde os meus 22 anos, fui vereadora, deputada federal por 2 vezes, deputada estadual, e trago comigo uma certeza: Porto Alegre não precisa ser uma cidade desigual como a nossa. Se é possível baixar a passagem de ônibus, claro que é. Tá aí, o Marquesan reduziu 15 centavos na véspera da eleição. Imagina se tivesse feito aquilo que nós propomos, que é justamente recompor, trazer a gestão de novo para o poder público, como, aliás, manda a licitação, e fazer uma auditoria. Imagina se nós tivéssemos um fundo de mobilidade com os recursos do IPVA, das multas e estacionamentos do EPTC, para subsidiar a parte da tarifa. Ora, se conseguiu reduzir na véspera da eleição, com uma prefeita que trabalhe sério o tempo inteiro, evidentemente dá para reduzir. Vamos, exercício de imaginação. A Manuela ganha a eleição em Porto Alegre. Quando ela vai reduzir as passagens de ônibus na cidade? Não tem data marcada, Benfica. Tem data marcada para começar a trabalhar para alcançar o objetivo, 30 de novembro. Né? Vocês estão vendo, estou disputando a eleição com mais baixaria da história de Porto Alegre, nos debates, na internet, já foram 500 mil de notícias falsas e sigo aqui, firme e forte, trabalhando. Nós vamos ganhar no domingo, dia 29, e no dia 30 vamos começar a organizar a transição. Nessa transição, já faremos parte daquilo relacionado à tarifa de ônibus. O desenho da lei do Fundo de Mobilidade, a retomada da Câmara de Compensação Tarifária para o município, para que com isso a gente possa reduzir a passagem de ônibus. Para mim, a maior prova de que aquilo que nós dizemos é verdade é o fato do prefeito ter reduzido a tarifa na véspera da eleição. 15 centavos na véspera da eleição. Sem pedágio, sem taxar aplicativos, sem o fundo da mobilidade. O que nós queremos construir desses 3? Nós não queremos pedágio, nós não queremos taxar os aplicativos, nós queremos o fundo de mobilidade. Agora, digo mais, Benfica, difícil é acreditar que quem fez a licitação como meu adversário e é responsável, portanto, por nós chegarmos até a passagem mais cara entre as capitais, que essa pessoa tem interesse em mudar. Também tem um debate sobre a Carris. Por que é tão importante garantir a Carris pública? Porque a Carris é justamente quem organiza, ela é a balizadora do nosso sistema de transporte. Sem a Carris, não tem ônibus para os bairros mais pobres. Como é que tu vais viabilizar este fundo?
O fundo vai ser constituído, como eu já mencionei, com os recursos de parte daquilo que vem do IPVA e a outra parte daquilo que a IPTC já recolhe, com as multas e estacionamentos. Manuela, e esta questão tão complexa de um tablet por aluno com acesso gratuito à internet, como viabilizar isto aí de forma maciça, se, por exemplo, ninguém conseguiu até agora? Bom, ninguém conseguiu porque nunca se preocuparam com isso, porque há bastante tempo nós discutimos o papel da tecnologia e eu entendo que as pessoas não compreendam o papel da tecnologia porque não fazem uso disso na sua vida, mas o poder público não pode prescindir disso. Vê bem, Benfica, nós já temos, a partir da Prosempa, internet na maior parte das escolas e unidades básicas de saúde. O que nós propomos é bastante simples, é fazer desse sinal, que é fechado, um sinal aberto com antenas de rádio. O custo disso é 18 milhões de reais, 1.000 pontos de Wi-Fi gratuito. Lá atrás, em 2008, quando eu defendi pela primeira vez um tablet por aluno, eu fui ridicularizada, porque diziam que o tablet era um acessório. Todos os filhos dos ricos de Porto Alegre já têm tablet. Como nós vamos viabilizar? Esse é um programa de 35 milhões de reais. O Uruguai é um país pequeno, já desenvolveu tecnologia própria. Portugal é um país pequeno e já desenvolveu tecnologia própria. Nós vamos pegar a turma do Pacto Alegre, tu deves conhecer, que é a turma que desenvolve inovação, em parceria com a Prosempa e desenvolver tecnologia própria para que gere emprego aqui, a tecnologia aqui e isso chega aos nossos estudantes. Até o tablet chegar na mão dos estudantes, nós vamos já garantir a internet rapidamente, porque as antenas de rádio são de fácil colocação e custam muito pouco para quem quer ser a capital da inovação. Não dá para ser capital da inovação com 88% das crianças da rede municipal sem internet. Para atender todas elas? Para atender todas elas, são 1.000 pontos e não só elas. São 1.000 pontos de Wi-Fi gratuito que nós podemos alcançar com esses 18 milhões de reais. Isso já está cabeado, Benfica. Porto Alegre tem uma empresa de tecnologia, de processamento de dados, a Prosempa, de padrão médio, de porte médio. Nós temos a tecnologia, mas eu entendo, né? Nunca quiseram levar a tecnologia para os mais pobres. Nós vamos garantir que seremos, de fato, a capital da inovação. Para ter inovação, precisa do Pacto Alegre, precisa do FIT, que é o Fundo de Tecnologia, precisa das nossas startups, mas precisa também que o povo de periferia tenha acesso à internet, porque sem ela não tem trabalho, renda nem escola. Por que a senhora é tão dura, tão definitiva nessa abordagem, dizendo que nunca quiseram levar a internet para os pobres? É porque, primeiro, eu acho que existe uma questão de compreender a importância da internet. Lá atrás, quando eu comecei a usar a internet para dar transparência para os meus mandatos, eles diziam que isso era perda de tempo. Eu acho que existe uma questão de, compreender a importância disso. 2, entender que o conjunto de relações da sociedade foi atravessado, marcado pela tecnologia. Eu vi nessa eleição que a gente via ali, né, as reuniões virtuais, o uso do Zoom, das tecnologias. Isso tudo invadiu a vida de algumas pessoas agora, mas já existe há bastante tempo no mundo. Então, nós precisamos usar a tecnologia para fazer com que a gestão melhore. Benfica, 2020, e as pessoas não conseguiam marcar consulta médica pelo telefone celular, Benfica. Como pode? Me explica isso. Como pode? Então, na minha conclusão, quem governou 10 anos, uma década, e em uma década não conseguiu informatizar o acesso da população na saúde, por exemplo, de forma tecnológica, ou não fez parcerias para garantir que as nossas escolas tenham um sinal aberto de internet, é porque não quis levar a tecnologia para os mais pobres. Manuela Dávila. Deles, né, Benfica? Já tiveram a chance deles e não fizeram. Manuela Dávila, candidata a prefeita de Porto Alegre. Em relação ao segundo turno, naquele domingo de votação, como conquistar boa parte dos votos do candidato Marquesan, do primeiro turno, se a senhora criticava o Marquesan asperamente naquele primeiro turno? Admite, por exemplo, que precisa destes votos para se eleger? Benfica, os eleitores e as eleitoras do Marquesan não são tutelados pelos aconchavos dos partidos, são mulheres e homens livres. E eles testemunharam no primeiro turno da eleição
a forma como o meu adversário nesse segundo turno se comportou. Então, no segundo turno só existem duas alternativas. E eu acredito que as mulheres e os homens que votaram no prefeito Marquesan, porque tentam combater a velha política, o conchavo, o acordão, olham para mim, para o meu adversário, e enxergam rapidamente quem representa a velha política, o acordo, o encontro no restaurante que passa a régua de vice-secretaria e quem representa um caminho novo, que não teve a sua chance, que não governou ainda, que quer mostrar que é possível fazer política com participação cidadã, que acredita que Porto Alegre pode ocupar um lugar no alfinete do mapa mundi, né, que nem eu brinco, pode botar um alfinete e existir como capital da inovação e da sustentabilidade. Vê bem, Benfica, para mim não é pouca coisa que nesse segundo turno todas as mulheres me apoiem, Juliana e Fernanda, e todos os ambientalistas me apoiem, porque a nova política não será de mulheres contra homens, mas será com as mulheres juntos. Não será só de homem com homem resolvendo os problemas de homem, porque nós também existimos na cidade e queremos uma cidade em que nos enxerguem, em que vejam os nossos problemas e que nos ajudem a resolver esses problemas. Mas a senhora mudou a estratégia em relação ao Marquesan. No primeiro turno, criticava asperamente. Agora eu não vejo esse tipo de crítica. Muito ao contrário. O que eu vejo agora, ao contrário do primeiro turno, é aquilo que está bem feito pelo atual prefeito será mantido. Uma estratégia diferente na busca do voto, Manuela? Benfica, eu não sei onde tu está vendo o Marquesan, ele já perdeu a eleição. Simplesmente eu não tenho por que falar as críticas que falo a ele pelo fato de que nós já o derrotamos. Nós já derrotamos a agenda dele para o funcionalismo público, nós já derrotamos a agenda dele para a privatização da água, nós já derrotamos a agenda dele de acabar com a garantia de que as nossas crianças tenham vagas em creches com o novo Fundeb. Então, aquilo que nós levantávamos no primeiro turno como pontos que devem continuar na cidade, vão continuar. Se uma das críticas que eu fazia ao prefeito é justamente o fato dele achar que inventou Porto Alegre, eu não vou parir Porto Alegre, eu parir a minha filha. Porto Alegre existe, tem uma caminhada, e essa caminhada é construída coletivamente. Agora, é evidente, eu tenho que falar sobre o meu adversário, eu tenho 5 minutos de TV, eu também não sei que tanto tu disse que viu eu falar sobre o Marquesan, eu deixar de falar, porque eu só tive meio programa de TV até agora. Tu também tá achando muito, né, sem ter visto tanto. Mas vamos lá, eu tenho que falar sobre o meu adversário atual. Marquesan já foi derrotado, meu amigo, já perdeu. Como diz a juventude, já perdeu o Playboy. Agora é uma agenda para frente, agora é agenda nova. E agora eu quero mostrar para Porto Alegre que quem derrotou o Marquesan porque queria mudança, não pode trocar 6 por meia dúzia. Pois ora, o Marquesan teve 4 anos, o povo não gostou. Mas o Melo e a turma dele ficou logo 12 na prefeitura. São 12 anos que eles ficaram na prefeitura. 12 anos, tiveram R$1 bilhão, Benfica. R$1 bilhão para acabar as obras da Copa. Está lá a Avenida Tronco, aberta de lado a lado. Eu quero seguir nessa provocação. Aliás, talvez a senhora não tenha se dado conta. Eu, como jornalista, me dei. Num debate realizado recentemente. Por 2 ou 3 vezes eu vi manifestação sua em relação ao Marquesan completamente diferentes das manifestações do primeiro turno. Agora, é um detalhe, porque eu quero seguir na provocação. Olha só, eu me dou conta de tudo que falo. Pode ter certeza que tu não te dá conta melhor que eu daquilo que eu falo. Agora, o Marquesan não estava presente no meu debate, né? Então, o que tu está tentando fazer é dizer que viu algo que não existiu. Nós já derrotamos o Marquesan. Não, ele não é mais um assunto. O assunto agora é eu e o meu adversário e as experiências que nós representamos para a cidade. Então, existe uma agenda, que é a agenda que o Melo representa, que é a agenda da continuidade, que é a agenda das obras abandonadas. E é sobre essa agenda que eu tenho que gastar meu tempo. Eu não estou tentando fazer alguma coisa. Eu estou observando e colocando a pergunta de uma forma jornalística e democrática para que a senhora responda da melhor maneira possível. Por exemplo, o apoio de Dilma e Lula acrescenta ou tira votos? Ora, eu tenho certeza que a turma que tem o Hospital da Restinga e que sabe que nós o construímos juntos, gosta bastante de saber que eu ando com o apoio de quem me ajudou a construir, que todos os estudantes do ProUni ou cotistas da universidade
tenha a felicidade de saber que nós somos apoiados por aqueles que criaram o ProUni ou a política de cotas, que cada morador do Minha Casa Minha Vida sabe a diferença que fez na vida deles a política do Minha Casa Minha Vida. Agora, Benfica, eu sou candidata a prefeita de Porto Alegre. Estou acostumada as pessoas dizerem que entendem mais do que eu falo do que eu. Eu sou candidata e eu vou ser a prefeita de Porto Alegre. Então, tenho orgulho dos apoios que tenho. Tenho o apoio do Lula, tenho o apoio do Ciro Gomes, tenho o apoio da Marina Silva, tenho o apoio do Fernando Haddad, tenho o apoio de Alceu Colares e Olívio Dutra. Olha que beleza! Se algum dia eu que cresci aqui em Porto Alegre e vivi o que foi Olívio como prefeito da participação e Colares como único homem negro que governou nossa cidade, se algum dia eu ia achar que ia ter o apoio desses dois gigantes na política. Então, eu tenho apoio de muita gente, de gente que me faz sentir feliz e preparada para governar. Agora, gente, eu vou ser a primeira prefeita de Porto Alegre e a prefeita vou ser eu. A caneta vai ser minha e a minha equipe vai ser uma equipe pronta para resolver os problemas do nosso povo, pronta para garantir que as mulheres não fiquem sem vaga em creche, pronta para lutar e enfrentar Bolsonaro, o amigo do meu apoiador, para garantir que a vacina chegue em Porto Alegre, porque não vai cair do céu, não é mesmo? Eu já quero colocar questões como a própria mobilidade urbana, mas saúde e educação, por exemplo, em termos de pandemia para a senhora. Mas para fechar esse capítulo, uma curiosidade que eu tenho e até um exercício que eu, como jornalista, tenho feito nos últimos tempos. E uma pergunta direta. A esquerda precisa se reinventar no Brasil? O seu discurso, por exemplo, ele precisa avançar ou se mantém o mesmo, por exemplo, lá da sua primeira candidatura à eleição de Porto Alegre? Todo mundo precisa se reinventar o tempo inteiro, né, Benfica? Esse programa, por exemplo, tu estás te reinventando, né? Tu sai do jornalismo esportivo e vem aqui fazer um programa político que tu mesmo dizes, na pressão, para nos colocar, como eu digo, bafo na nuca. Então, só não se reinventa quem morreu, ou quem não entende que a sociedade está em constante transformação. Agora, ao mesmo tempo que nós nos reinventamos, eu e tu, nós dois mantemos a nossa essência, ou não mantemos, ou não mantivemos, né? Então, sim, eu me reinvento porque o mundo está mudando à minha volta. Em 2004, quando eu me elegi, eu tinha 22 anos, eu mudei, eu virei uma mulher adulta, eu era uma jovem, né? Eu fiquei mestre em políticas públicas, eu não tinha mestrado, eu escrevi 3 livros só nos últimos 2 anos, eu não tinha escrito nenhum. Eu tenho a minha família maravilhosa, com meu companheiro Duca, com meu enteado Guilherme, com a minha filha Laura, nada disso existia na minha vida, e se isso não fizer eu me reinventar, ó Deus, né? O que fará? Mas eu tenho muito orgulho, a minha essência continua a mesma. Sabe por quê, Benfica? Porque lá atrás, quando eu tinha 8 anos, me dei conta pela primeira vez que eu morava numa cidade do interior quando criança, embora eu tenha nascido em Porto Alegre, que eu batia a porta da minha casa e o Fábio, menino de rua, ficava do lado de fora e eu ficava do lado de dentro, eu me dei conta que tinha alguma coisa errada. E foi lá atrás, quando eu me dei conta que uma criança entrava, essa criança era eu, e a outra criança ficava sem ter onde dormir, que eu decidi que eu ia dedicar minha vida para mudar o mundo. E isso permanece intacto, graças a Deus, dentro de mim. A comunista Manuela Dávila alguma vez imaginou que o Brasil, em determinado momento da sua história, ficaria tão polarizado politicamente e usando uma palavra, especialmente vindo da direita, de apoiadores de Jair Bolsonaro, uma espécie de palavra símbolo chamada comunista, sendo tão falada, debatida, criticada? Alguma vez lá atrás, a senhora pensou que nós chegaríamos num momento como esse? Posso te garantir que jamais imaginei que nós seríamos governados por um homem que vem de tanta raiva e violência como solução para os problemas no Brasil. E digo isso como quem conviveu 8 longos anos com Jair Bolsonaro dentro da Câmara de Deputados. Não digo de olhar da TV, digo de quem sentou do lado, digo de quem foi presidente da comissão que ele era membro e que sabe que ele é péssimo exemplo para a juventude e para o povo do nosso país. Eu acredito muito, Benfica, no poder do exemplo, né? E acho que esse também é um dos meus papéis como candidata a prefeito. Dizer que Porto Alegre não precisa ter violência e ódio como instrumentos da política. Eu ouvi esses dias, Benfica, que a palavra comunismo é usada agora como o velho do gato, saco, era utilizado antigamente para assustar as crianças, né? Qualquer um que discorde da violência, do ódio, das mentiras que eles pregam, vira comunista. Então, nesse momento da história, eu tenho um orgulho profundo de andar, por exemplo, do lado do comunista Papa Francisco. Eu tenho um orgulho profundo
de andar do lado de um homem que diz que nós precisamos garantir que a economia sirva aos mais pobres, com a obra que ele estabeleceu, e tu deve conhecer, a economia de Francisco e Clara, né, que nos diz que nós podemos subverter a sociedade e que devemos ser radicalmente contra a fome, a miséria, as crianças desamparadas na sinaleira. Então, te respondendo, não, eu jamais imaginei que essa palavra tão bonita, que vem de bem comum, que vem de comunhão, que vem da ideia de que nós podemos ter mais igualdade entre nós, que podemos nos indignar com as injustiças, que essa palavra ia ser usada de maneira tão suja para causar medo na população brasileira. Se a senhora ganhar a eleição, talvez assuma no pior momento em relação à pandemia. A Covid, a pandemia, está recrudescendo nesse momento. Pode estourar tudo lá em dezembro, lá no mês de janeiro, quando o novo prefeito assume. Então, o que fazer, por exemplo, em áreas tão relevantes, sensíveis, como saúde e educação, num momento de uma pandemia tão forte, talvez no seu pior momento? Olha, Benfica, esse é um assunto bem importante, sobretudo porque tem rolado muita mentira por aí. Esses dias, na véspera do primeiro turno, eu ouvi 2 mentiras. Tá vendo que eu tô ficando até rouca, né, Benfica? Chega essa época aqui, ó, depois as fonoaudiólogas me dizem, faz exercício, eu faço exercício, amigas, mas é que é falação demais, a gente fala com vocês, pergunta, e aí começa a responder, começa a falar mais alto. Então, vamos lá. Primeiro, eu ouvi na véspera do primeiro turno que eu ia fechar tudo e o meu adversário ia abrir tudo. São 2 mentiras, né? Eu sou candidata a ser a prefeita que garante que Porto Alegre enfrente a pandemia de cabeça erguida. O que significa isso? 1, testagem dirigida, Benfica. Porto Alegre testa pouco. Tu viu a notícia de que tem 7 milhões de testes que vão pro lixo porque vão perder a validade? Meu Deus do céu! O teste é o caminho para a gente impedir a ampliação do contágio da doença. Segunda questão, a gente vai trabalhar, Benfica, com as equipes do IMESF, de um lado, organizadas, respeitando esses trabalhadores, e com as equipes contratualizadas de outro, porque nós não podemos interromper nenhum contrato na saúde durante a pandemia. Fazer o que o prefeito Marquesan fez é absolutamente temerário. Então, essas equipes vão constituir brigadas para que nas comunidades nós impeçamos o aumento do contágio da doença. Teste e brigadas nas comunidades. A terceira coisa, tu tem ouvido desde o primeiro debate, eu vou lutar pela vacina. Já tem vacina chegando em São Paulo, já tem vacina chegando na Argentina. E o Brasil precisa ter coragem para enfrentar o presidente Bolsonaro nessa questão. Quiçá ele tome juízo. Estourou o tempo. Estourou o tempo, mas a questão é relevante. Pode seguir, por gentileza. Não, o que eu estava dizendo era uma fase final, né, com relação à necessidade da gestão própria da vacina. Meu sonho, Benfica, eu sou defensora do SUS, né? A minha filha vai lá no posto modelo tomar as vacinas dela. O meu sonho é que o Sistema Único de Saúde imunize todo o povo brasileiro. O problema é que a gente tem hoje um presidente, apoiador do meu adversário, que faz discurso ideológico sobre a vacina. Então ele fica ali, vai ser obrigatório ou não vai ser, Benfica? Esse, por acaso, é um debate? Quando tiver vacina, vai ter fila no posto, Benfica. Não é assim que nós mães fazemos. Ninguém teve que me obrigar a vacinar minha filha para paralisia infantil. Eu vou correndo lá. Ficava contando os diazinhos do mês para ver quando é que era a data da vacinação. Então, o debate não é se é obrigatório ou não, isso é uma bobagem. O debate é como é que a gente vai conseguir a vacina, Benfica. Já tem crise. Sabe aquela crise dos respiradores que aconteceu ali no início da pandemia? Já tem com relação ao restante que não é a vacina em si, por exemplo, com relação às seringas. Já tem disputa comercial no mundo com relação aos insumos para vacinação. Então, Porto Alegre precisa se colocar no mundo. A gente precisa disputar. Bom, vai ser com a China? Não sei. Vai ser com a Rússia? Não sei. Vai ser com Oxford? Eu não sei. O que eu sei é que a gente tem pressa e precisa trabalhar para garantir a gestão própria da vacina, como São Paulo está fazendo. Mas eu quero avançar um pouquinho. A senhora ganha a eleição, exercício de imaginação, assume em janeiro e a pandemia naquele momento está no seu pior momento. O que a senhora faz? Abre tudo? Manda os alunos, as crianças para os colégios? Como é que a senhora vai administrar isso aí? Eu vou administrar com o comitê de crise, como eu havia proposto que o prefeito Marquesan fizesse. Em março eu escrevi para o prefeito. Falei, prefeito, estou à sua disposição, as minhas redes sociais estão à sua disposição, o que precisar de mim, eu faço. Digo mais, estou organizando o meu instituto que eu coordeno para que tudo que nós tenhamos de recurso da venda dos meus livros
virem cestas básicas para a periferia de Porto Alegre. Foram 75 toneladas. Mas, prefeito, independente disso, o senhor precisa construir um comitê de crise que escute trabalhadores e empresários, que escute professores, mães e pais. Isso não foi feito. Que escute governo e oposição, porque quando tem situação de crise como é a pandemia, a cidade precisa se unir para resolver os problemas. Então, eu, dia 30 de novembro, antes da posse, vou começar a construir meu comitê de crise e vou tomar a decisão a cada dia. Benfica, eu entendo o teu papel de jornalista, mas eu sou candidata a prefeita, eu não sou candidata a vidente, né? Eu não sei qual será o quadro de Porto Alegre no dia 1º de janeiro. Eu trabalho hoje, trabalhei ontem e vou trabalhar amanhã para que nós não cheguemos no pior momento novamente, para que nós possamos manter a nossa economia aberta, para que a gente possa manter o nosso povo vivo, para que a gente possa proteger as nossas idosas, os nossos idosos, as nossas crianças, para que a gente proteja a nossa cidade. Para mim, quem cria contradição entre economia e saúde está jogando com as fragilidades do nosso povo durante uma pandemia tão severa. Candidata Manuela, como é que a senhora vai tratar da questão segurança, se esta é uma área, em princípio, afeta o governo estadual? Não é só afeta o governo estadual. A brigada militar é de responsabilidade do governo estadual. Existem muitas responsabilidades que podem ser locais. O meu programa está cheio delas. Então, primeiro, a gente defende a manutenção do Centro Integrado de Controle com vídeo monitoramento. Isso era uma proposta minha desde 2008, que foi implementada pelo prefeito Marquesan. Isso vai ser mantido, só que com todas as câmeras ligadas. Trouxe do programa da deputada Juliana Brizola a ideia de integração dessas câmeras com as câmeras privadas. É mais um elemento. 2, nós vamos criar, Benfica, centros comunitários de segurança nos bairros da cidade, para que a população nos ajude a identificar as saídas para cada questão. Chicago fez isso nos Estados Unidos e teve um alto impacto. Aí a gente pode envolver as igrejas, pode envolver os clubes de futebol, pode envolver as escolas, pode envolver os grupos de teatro. Então, centros comunitários regionalizados. A Guarda Municipal também tem um grande papel. E para nós, tem 2 específicos. Para nós é a Guarda Escolar e aquilo que nós chamamos de Guardiã da Penha, uma patrulha para ajudar a proteger mulheres vítimas de violência. E a terceira ou quarta questão, eu já não sei como que eu estou elencando para ti, é que no meu programa de governo tem uma parte específica relacionada à violência contra a mulher. Os homicídios diminuíram em Porto Alegre, os feminicídios não. Né? Então, no nosso programa, nós temos uma parte dedicada a isso e uma parte dedicada ao enfrentamento ao racismo. Está lá no Tribunal Regional Eleitoral. Não é coisa de última hora para ganhar voto na véspera do segundo turno. Como é que a senhora objetivamente vai trabalhar essa ideia do feminicídio? Combate ao feminicídio, então? Nós temos 2 propostas centrais. A Patrulha Guardiã da Penha e a construção de 3 casas de acolhimento para as mulheres descentralizadas na cidade, para que possam ser acolhidas quando são vítimas de violência e fazer, então, a transição para suas novas vidas, né, livres de violência doméstica. Perfeito. A senhora falou aí sobre o racismo. E a senhora é acusada de tirar proveito de fatos como este, da morte de um negro, o assassinato de um negro no Carrefour. Tirar partido destes movimentos contra o racismo. Como é que a senhora... tirar partido político, no caso. Como é que a senhora reage em relação a isso? Bom, a primeira vez que eu estou sendo acusada é por ti. Porque eu jamais... Não, mas eu não estou fazendo acusação, Manuela. Eu estou dizendo que a senhora está sendo acusada por muita gente, por exemplo, da oposição. Eu jamais ouvi isso. A primeira vez que eu escuto essa acusação está sendo feita por ti agora. Isso que eu quis te dizer, Benfica. É a primeira vez que eu escuto. Até porque eu tenho uma bancada de 5 vereadores e vereadoras negros que defendem uma pauta antirracista e firmei um compromisso com essa pauta lá atrás. Djamila Ribeiro veio a Porto Alegre firmar o compromisso com a luta antirracista do nosso programa na Praça do Tambor. Né? Essa não é uma luta minha de agora. Essa é uma luta que está registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Eu tenho ouvido mesmo muita falsidade nessa eleição. Para te ter uma ideia, Benfica, ontem os meus adversários espalharam uma fake news dizendo que eu estava presa, né? Enquanto eu fazia uma live na internet exatamente com 500 mil de pessoas assistindo. Então, quando o senhor ou a senhora em casa ouvirem baixarias desse tipo, tem uma dica fácil.
Vá ao programa de cada um dos candidatos, veja o que eles escreveram sobre as coisas e vê quem tenta tirar proveito e quem tem uma vida dedicada ao enfrentamento às desigualdades. O jornal o Globo de hoje, acho que o Globo é bem imparcial e não defende a minha candidatura. Traz uma grande matéria sobre isso, sobre os candidatos que passaram a falar sobre o racismo depois da morte, do assassinato do Beto no Carrefour e sobre aqueles candidatos que trazem isso no registro da eleição. O meu programa tem lá Vidas Negras Importam. Pacto em Porto Alegre para enfrentar o antirracismo. E não foi feito por mim, foi feito pelos negros e negras que, aliás, elegeram essa bancada extraordinária para a Câmara de Vereadores. Então, como é que a senhora vai trabalhar esta questão objetiva do combate ao racismo? Nós temos centralmente, Benfica, 3 questões no nosso programa. A primeira, um plano municipal de promoção da igualdade racial. O combate à discriminação racial em todas as políticas públicas a serem implementadas. Vê bem, Porto Alegre sequer consegue implementar de maneira exemplar, como tem que implementar, a política que inclui isso como conteúdo didático na rede escolar. Está aprovado há mais de uma década e nós ainda não temos uma educação antirracista. E essa é uma luta das nossas educadoras. E a terceira questão, também registrada no nosso programa de governo, no Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, não é coisa de última hora, a capacitação do conjunto das servidoras e dos servidores públicos para o enfrentamento ao racismo. Em primeiro lugar, Porto Alegre precisa reconhecer que existe o racismo aqui, como existe no Brasil inteiro, porque reconhecer a existência do racismo é o primeiro passo para enfrentá-lo. Não dá para andar abraçado com quem faz manifestação racista e não condenar essas manifestações. Não dá para andar abraçado com quem diz que não existe racismo no Brasil e depois dizer que lamenta muito os racismos que nós vemos, ou o racismo manifesto de forma cotidiana na nossa sociedade. Eu me esforço muito para, ouvindo as mulheres e homens negros que vivem isso no cotidiano das suas vidas, implementar no nosso programa a ideia de que a nossa cidade pode ser parceira do enfrentamento do racismo estrutural. A convidada foi Manuela Dávila, candidata a prefeita de Porto Alegre. Manuela, muito obrigado. Obrigada, Benfica. Eu peço para que as pessoas votem no domingo e acreditem que Porto Alegre pode romper com a velha política. Juntos, a gente pode derrotar os nossos adversários que abandonaram a cidade, deixaram obras inacabadas, deixaram crianças fora das creches e que ainda se apresentam como novidade nessa eleição. Não dá para trocar 6 por meia dúzia, dá para votar no 65 para mudar a cidade. Obrigada, uma boa tarde.